Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs da Romaria de Natal, Rio Grande do Norte, nossas queridas irmãs Zilda, irmã Inês, a UFS representada aqui, pelo seu João, a dona Cristina. Olha, o Frei vai dividir a homilia hoje em 2 momentos. Primeiro, falar sobre São Lourenço, não tem como deixar de falar de São Lourenço, mártir, diácono. E depois, falar um pouquinho de Santa Clara de Assis. Hoje o tema do 3º dia do Tríduo, Santa Clara de Assis e a Santa Pobreza, tá bem? Pode começar então? Então vamos lá para São Lourenço primeiro. Se vocês quiserem saber um resumo da vida de São Lourenço, sabe o que vocês podem fazer? É só pegar as leituras de hoje, presta atenção, aí resume a vida dele. Paulo em 2 Coríntios diz: quem semeia com largueza, colherá com largueza. Ama quem dá com alegria, distribui generosamente, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. São Lourenço vivia na caridade com os pobres doentes, no serviço como diácono. O Salmo diz: feliz o homem caridoso, feliz São Lourenço, que é prestativo. E no Evangelho, o martírio dele, Jesus diz: se o grão de trigo morre, grão de trigo é o São Lourenço, aí produz muito fruto de aprendizagem e caridade para todos nós, tá bom? O Frei vai destacar os 2 ensinamentos que podemos tirar de São Lourenço agora, presta atenção. São Lourenço nos ensina a sermos rico de caridade. Rico de caridade. Por quê? Os perseguidores queriam matar São Lourenço, e queriam tomar todos os seus bens materiais, toda a sua riqueza, tá bem? Aí São Lourenço, riqueza, aí São Lourenço, já sei. Aí trouxe os seus perseguidores ali onde ele morava e cuidava dos doentes e moradores de rua, os mendigos, Então, ali no salão bem grande, ele trouxe: vem cá que eu vou distribuir para você todos os meus bens, pode levar tudo. Aí pegou os perseguidores, vamos lá junto. Aí entrou, quando abriu o salão estava cheio de doentes, sendo cuidados, moradores de rua, tudo ali, sendo cuidado, tá bom? Então, esses eram os bens, a riqueza de São Lourenço. Aí você pode levar todo mundo aqui, que vocês quiserem. Esse é o bem. Então, rico em caridade. Vocês já pensaram nisso? Em juntar riqueza de amor? Não. Lá no céu existe caderneta de poupança, existe banco lá no céu existe. Então a gente já vai juntando a caderneta de poupança no banco, a riqueza nossa já vai juntando. Então quando você acorda todo dia, você acorda feliz, que é uma possibilidade de ficar mais rico em fazer perdão, misericórdia, caridade, tá bom? Aí você vai juntando na caderneta de poupança lá no céu, tá bom? Então, ser rico de caridade. Quanto mais caridade você fazer, aí você fica mais rico lá no céu, tá bom? É um ensinamento bem óbvio, mas importante de São Lourenço. E para terminar, um segundo ensinamento de São Lourenço. É assim, vocês sabem como foi o martírio dele, Quem sabe levanta a mão. Como é que foi o martírio dele? São Lourenço, ele não negou Jesus, isso. Então ele foi colocado, como diz a dona Lúcia, foi colocado numa churrasqueira, foi colocado numa chapa, ele foi queimado vivo, vocês sabiam disso, Só que olha que interessante o ensinamento de São Lourenço. Eles colocaram numa chapa com fogo ligado, amarraram São Lourenço, o corpo dele deitado, tá bem? Então ele foi queimando vivo, carne viva sendo queimado vivo, bom? O que ele falou para os algozes? Me tira daqui. Não. O que ele falou para os seus algozes? Ele disse o seguinte: olha, vem cá, pode me virar do outro lado, que essa parte do meu corpo já está bem passadinha, já está bem assado, Então,
quando ele diz isso, ele quer nos mostrar um grande ensinamento. Isso que eu estou falando é um fato histórico, aconteceu mesmo, não é historinha, não, aconteceu mesmo. Ele pediu para os seus irmãos virar o seu corpo para assar do outro lado do corpo, tá bem? Eu não aguentaria. Quem aguentaria esse martírio? Levanta a mãozinha. Isso. Ela fez assim, né? Eu também não, viu? Então é assim. O que São Lourenço nos ensina? Ensina o seguinte: se você, ao longo da vida, viver conforme a carne, aí, quando afeta qualquer coisa na nossa carne, no nosso corpo, a gente sente mais, porque acentuou muito a carne. Se São Lourenço acentuasse muito a carne, ele ia sentir a dor da carne viva, queimando a pele ali, tá bom? Mas não, quem vive conforme o Espírito, a carne fica anestesiada. O corpo dele estava anestesiado, já não existia mais, faz tempo o corpo dele. Os apelos do corpo, as paixões da carne já não existia mais nele. É por isso que pode passar do lado, pode queimar, bem passado, virar do outro lado, que ele não sente a dor física, porque ele viveu conforme o Espírito. Conclusão: ser rico de Espírito também, as coisas espirituais, tá bom? Viver conforme o Espírito Santo. Rico de caridade, rico de Espírito, tá bem? Agora vamos passar para outro grande santinho, a nossa santinha Santa Clara de Assis. O tema de hoje é Santa Clara de Assis, amanhã que é o dia dela, né? Santa Clara de Assis, a Santa Pobreza. Como eu disse hoje, Santa Clara e São Francisco viviam pobres na Santa Pobreza, mas não é pobreza social, né? Não, é uma santa pobreza de coração, de espírito, de corpo e alma, tudo, pobreza em todos os sentidos, inclusive material. Por quê? Por que São Francisco e Santa Clara viviam a santa pobreza? Porque foi um caminho trilhado, escolhido pelo próprio Deus. Deus escolheu a pobreza de vir numa manjedoura, Deus escolheu a santa pobreza de se fazer pão, e Deus escolheu a santa pobreza de despojamento, de morrer na cruz. Então, a encarnação, depois a paixão, a Eucaristia, essa santa pobreza é o fundamento da pobreza de Santa Clara de Assis e de São Francisco. Deu para entender, né? Como Deus trilhou esse caminho de santa pobreza, então São Francisco e Santa Clara trilharam. Mas para terminar, o Frei não quer falar sobre a santa pobreza, é mais do que isso. O Frei quer falar sobre o que Santa Clara pediu para o Papa. Santa Clara pediu o chamado privilégio da santa pobreza. Foi a única santa e santo que foi até o Papa e pediu o privilégio da santa pobreza. O Frei vai explicar o que é isso. Santa Clara foi até o Papa e pediu ao Papa que desse uma regra de ordem das clarissas e que nessa regra tivesse o privilégio da santa pobreza. O que é? É que elas não tivessem sempre, até a eternidade, nada de propriedade, não tivesse absolutamente nada de segurança, viver conforme a providência de Deus. Esse é o privilégio da santa pobreza, viver sem segurança, a nossa segurança que a gente tem, ver assim a providência de Deus, sem ter propriedade nenhum, bens e posses, tá bem? O Papa concedeu a ela, tá bom? Agora, qual o ensinamento desse privilégio da santa pobreza para nós? Viver na santa pobreza, a gente é feliz, né? Só que viver como um privilégio, a santa pobreza como um privilégio, o Frei vai ensinar agora o que é privilégio, para vocês entenderem como é que Santa Clara vai além de cada um de nós. Olha, o que é privilégio? O Frei vai dar um exemplo figurativo. Por exemplo, todo privilégio dá um prazer, alegria e satisfação, não é isso? Você recebe um privilégio, por exemplo, você vai no banco, mas tem um privilégio, repartição pública, ou na igreja, você tem um privilégio de ter um banco reservado, tá bom? Então você está cansado, vai lá na repartição pública, aí você sabe que tem um banco reservado para você sentar. Então você tem um privilégio de ter um banquinho para você sentar, um lugar reservado. E quando você senta naquele privilégio de ter um banco, você fica feliz, satisfeito, prazeroso. Então todo privilégio dá satisfação, prazer e alegria, não é mesmo? Assim? Tá bom? Quando Santa Clara pede o privilégio da santa pobreza,
ela está dizendo que quando ela está vivendo na falta, na carência, na ausência de não ter nada, isso dá prazer, alegria e satisfação. Frei, me falta saúde, santa pobreza? Então a falta de saúde dá prazer, alegria e satisfação por amor a Cristo, pobre crucificado. Frei, o meu chuveiro, estou sem água, falta de água. Vai reclamar com todo mundo, reclamar com Deus que está faltando água? Não, isso é santa pobreza, por amor ao Cristo que caminhou na santa pobreza, isso dá satisfação, prazer e alegria, porque faltou água. Então, Santa Clara está acima, e foi além do que a gente imagina da pobreza. Não sei se deu para entender ou não. Então, dá satisfação, prazer, e a pobreza dá uma coisa da satisfação. Para nós é um sacrifício não ter comida, não ter nada, não ter casa, não ter nada, roupa, não ter água em casa, assim por diante, né? Mas quando eu olho para Jesus, que veio numa manjedoura, se faz pão e morreu na cruz por cada um de nós, ele caminhou no santa pobreza nesse caminho. Então, quando falta água, falta comida, falta casa, falta emprego, falta saúde, falta tudo, falta dinheiro, eu não reclamo, eu vivo isso como santa pobreza e como um privilégio. Isso deve me dar satisfação, alegria e prazer por amor a Jesus, né? Por amor a Jesus. Deu para entender, né? Tá bom? Esse é o ensinamento de Santa Clara de Assis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.